foi nascendo, o que é o principal é o entendimento de dança. Isso é que é o eixo central do legado do estágio. O tanto de vertentes que vão desaguar numa formulação de corpo em dança, que não se tinha visto ainda aqui. O que eram aqueles bailarinos de malha se arrastando pelo chão, fazendo Pantanal. Não se via isso. Imagina, um balé que vai falar sobre uma questão ecológica já em 80 e pouquinhos. Ou o que era uma história do Brasil contada expondo a violência dos portugueses em cima dos índios de uma forma jocosa. O que seria... Não se via isso. Não se via um tipo de metáfora que eles usavam para falar do Brasil, da censura, por exemplo, o nazismo. Falar do nazismo podia, mas não falar da censura, do que acontecia aqui, da tortura, não podia. Então, um tipo de metáfora com um tipo de corpo, que era um bailarino se arrastando, um bailarino sem ficar completamente ereto com a pose do balé. Ou seja, o corpo era do balé. O corpo era treinado sempre no balé, mas ele não fazia exatamente aqueles passos do balé. E esse que foi o mérito do Décio, que ele foi inventando um jeito de continuar a usar a técnica do balé, mas aos pouquinhos ir desmanchando o modo de fazer específico do balé. Aos pouquinhos, fazendo essas misturas todas, com materiais diferentes, com gestos diferentes, com músicas, temas e danças locais diferentes, batuque, maracatu, samba, tudo isso sendo convocado para ir misturando mais, e misturando mais, e misturando mais, até que ele monta um jeito que é o jeito que o balé ficou moderno. É um jeito sempre narrativo. É um balé que fala sobre alguma coisa que está fora dele, sobre algum tema. E o tipo de eleição de tema que o Stadium sempre fez e continua a fazer, tem uma cara que é a cara que o Stadium foi dando. E aos pouquinhos, esse falar sobre foi sendo feito com frases um pouco diferentes. Então, no início, as frases elas tinham uma estrutura que acabava em pose, por exemplo, porque isso vem do balé do século XIX, acabar em pose. Então, se você for lá para trás do balé Stadium, eles também acabavam em pose, porque é esse passado que vai aos pouquinhos sendo diluído. Aos poucos, não, quando a pose desaparece, o balé ficou moderno. E isso mobilizou todo mundo, inclusive os bailarinos. Você fala do prestígio, se eles tinham prestígio, imenso prestígio, todo mundo queria fazer aula lá, porque era um jeito de dançar que não se encontrava. Não se encontrava. Era a primeira vez. Agora imagine isso sendo levado para o país inteiro, de ônibus, andando distâncias inacreditáveis, sem lei de fomento, sem edital de circulação, assim, na vontade bandeirante mesmo, sabe? De desbravar um país, de mostrar que era possível falar português, ou seja, fazer o balé falar português, ou seja, todo mundo poder entender. Falar de alguma coisa que interessava a todo mundo com uma língua que todo mundo entendesse. Isso, ao longo do tempo, esse desbravamento do Brasil ao longo do tempo, eles foram costurando com esse entendimento de balé moderno, o país. O Brasil é moderno até hoje em dança por isso.